Tem alguns querendo entrar. Que maravilha vocês estarem aqui hoje. Eu estou aqui na estreia, né? Primeira vez na aula no YouTube. Estou muito feliz. Muito feliz de estar com vocês. Sejam bem-vindos. Alguns aqui que eu não conheço, mas vamos nos conhecendo. Que alegria, bênção. Já estão aí com o seu caderno de alunos da Escola da Família, com o seu bloquinho de anotação. Estejam aí atentos, que o Espírito Santo vai falar poderosamente. Vamos só fazer um ajuste aqui. Ok. Ok. Queridos, muito feliz de estarmos aqui hoje. Demos início à semana passada e que maravilha termos ouvido tantos testemunhos maravilhosos, princípios simples, mas que nós sabemos que faz uma diferença extraordinária na base da nossa família. E vamos iniciar agora orando, agradecendo ao Pai. Gostaria que você fechasse os seus olhos. E você mesmo, antes mesmo que eu começasse a fazer esta oração, você pode agradecer ao Pai por você estar aqui nesta aula. Fale com Ele e também abra o seu coração perante Ele, porque Ele é o dono de tudo. Sem Ele nós nada podemos fazer. Comece orando, agradecendo, apresentando a sua vida, apresentando a sua família e principalmente abrindo o seu coração, a sua mente, pedindo ao Espírito Santo que ilumine o seu entendimento para que esta aula realmente possa atingir o propósito pelo qual Ele estabeleceu. Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, porque até aqui é o Senhor que tem nos sustentado e tem nos garantido vitórias. O Senhor mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas o Senhor nos acalma dizendo para termos bom ânimo. E esta aula, Pai, é mais um momento que o Senhor diz, tenham bom ânimo. Que assim seja nesta aula, em cada coração que está aqui, rendido, disposto para ouvir a Tua voz a respeito da sua própria vida e da sua família. Consagramos a Ti este momento e que o Teu Espírito Santo possa penetrar em locais que ainda não foram tocados, que haja despertamento, iluminação na mente e principalmente a ousadia de tomarem decisões para mudanças que serão necessárias a cada semana. Guarda cada um seus lares, cada um que está nesta hora, aqui ao vivo, e aqueles que vão assistir durante os próximos dias, semanas, meses e até anos, até quando o Senhor permitir que essas aulas cheguem, alcancem gerações, que assim seja, para o louvor e glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. Usa-me para louvor da Tua glória, eis-me aqui para estabelecer a Tua plena vontade, em nome de Jesus. Amém. Digam amém aí, queridos. Amém, amados. Amém, Hoje eu amém. estou com a minha do lado, e é uma só carne. Que bom a gente poder estar junto aqui. Amados, essa segunda aula, eu creio que é o segredo de tudo. Eu acho que a gente estava indo e conversando. Que normalmente, antes de Deus fazer uma transformação em uma família, Ele levanta uma pessoa. Geralmente é a mulher. Tá? Geralmente, né? Os homens costumam demorar mais tempo, né, para se renderem. Aqui a gente até ali, ó, a Neide e o Alberto ali, ó, a Neide ficou anos lutando pela vida do Alberto, o Alberto tá ali, né? Então, assim, sempre Deus levanta alguém na família, né? E se hoje você está aqui, né, então você tem esse desejo, né, e você está disposto a pagar esse preço.
né? Então, exatamente hoje, né, a palestra ela tem a ver com isso, né? Tudo começa com um, tá? Então, que vocês abram o coração, né? Que Deus fortaleça você. Por quê? Porque nós vamos entrar exatamente em um período de batalha espiritual, né? Juntos, né? Nós estaremos juntos em outros momentos, orando, jejuando, né? Então, é importante ter um na família que esteja disposto, né? Se hoje aqui tiver mais de um, igual o Alberto Neide, ótimo, maravilha. Né? Mas Deus precisa de um, certo? E o objetivo dessa aula de hoje é Deus mostrar a você, né, de que Ele não faz nada na Terra, Ele não faz nada em nossa família sem ser em parceria conosco. Tá joia? Amém? Eu estou por aqui dando suporte a Chilene aqui, mas beber, né, daquilo que Deus pôs no coração dela. Maravilha, queridos. Vamos lá, então, para esta aula. Vou compartilhar aqui a tela para que fique bem visível para vocês anotarem, porque vai aparecer aqui bem claro o tema, alguns versículos. Vamos lá. Vamos estar compartilhando. Aqui para mim está tudo normal. Só um minutinho, queridos, vamos só ajustar. Vou fazer um ajuste aqui, porque para mim não está aparecendo que está compartilhando. Só um minutinho, peraí. Vamos de novo. Só um minutinho. Agora sim. Estão vendo com a tela cheia aí? Está tudo certo? Ok. Então vamos lá, aula 2. Muito importante, muito especial. E a cada semana vocês vão ver que vão ser degraus que nós vamos estar subindo. Então, a semana passada, tivemos a aula 1, falando sobre a importância do primeiro culto que Deus estabeleceu na Terra, no universo, que foi com Adão e Eva. E hoje vamos dar sequência e você vai ver que nós vamos encaixando semana a semana. Por isso que é muito importante você não acumular. Por quê? Na segunda-feira nós estávamos aqui, mas na quinta-feira, né, disponibilizamos. E durante a semana, antes da próxima aula, certamente o Espírito Santo vai te dar orientações para você fazer naquela semana, naqueles 7 dias. Então, que você possa realmente ter esse compromisso. E quem assiste online é melhor ainda, né? Que já está ali livre para ouvir a voz de Deus e realmente colocar em prática. Mas a aula de hoje, queridos, Deus só precisa de você para mudar a sua família. Você pode repetir aí onde você está? Não precisa ligar os microfones, não. Mas fale aí em voz alta. Deus só precisa de mim para mudar a minha família. E nós vamos provar esta frase através da própria palavra de Deus. Versículos que provam a importância de uma única vida para o Criador. Talvez na semana passada você pensou, como eu gostaria que o meu cônjuge tivesse ouvido, tivesse assistido essa aula, ou meu filho, minha filha, minha tia, meu avô, minha mãe, meu pai. Mas você precisa entender que se hoje é você que está aqui, já há festa no céu por isso. E nós vamos provar isso para que você realmente tenha
essas aulas, receba essas aulas de uma forma bem tranquila, bem calma, para que a palavra possa penetrar, a semente possa realmente produzir muitos frutos. E o seu coração é o solo nesse momento. E tem que estar tranquilo, sabendo que você foi escolhido para estar nesta hora aqui. Vamos lá aos versículos. Salmos 139, 16. Você que está aí, você pode ler junto comigo, ok? Isso é muito importante, você participar também. Então, leia em voz alta e diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha que versículo tremendo, está bem ali, ó, sinalizado o me. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Isso é a prova que antes mesmo de pai, de mãe, de exames, de ultrassom, antes de qualquer pessoa saber, principalmente até a própria mãe, o próprio Criador foi o primeiro que viu você ali no ventre da sua mãe. E esse trecho da palavra é maravilhoso. Tem aí essa imagem de um embrião que não tem nenhuma forma, não é oval, não é quadrado, não é retângulo. Imaginem o Criador olhando para você, marcando você, fixando os olhos dele em você. E é por isso que você está aqui. Eu imagino o Criador olhando, quando a gente anda de avião, a gente vê ali tantos telhados, milhares de telhados, milhares de luzinhas, e eu fico imaginando, meu Pai, que tremendo é pensar que o Criador conhece cada uma daquelas luzinhas, uma daquelas casas que estão ali, e ele sabe quem está ali. E ele sabe que você foi escolhido para estar aqui neste momento. Segundo versículo, vamos ler juntos onde você está? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que nele crê, para que a Shirlene, que nele crê, não pereça, para que a Jussara, que nele crê, não pereça, para que o Alberto, que nele crê, não pereça, para que a Adriana, que nele crê, não pereça, para que o Tiago, que nele crê, não pereça. Um indivíduo, o nosso Senhor veio, ainda que fosse só um de nós, ele faria todo o plano da salvação. Essa imagem fala muito sobre isso. Ainda que você esteja como está essa imagem, num deserto, sozinho, você não vê água, você não vê paisagem, você não vê nenhuma mosquinha voando, você não vê nada, a não ser a areia e o sol. Esse é o Deus que conhece e sabe exatamente aonde você está com a planta dos seus pés. Qual é a situação desse deserto, dessa situação que você está vivendo? Então, ele é o Deus pessoal que sonda, esquadrinha e sabe exatamente a situação que nós estamos passando dentro dos nossos lares. Mais um versículo provando quanto Deus, ele se preocupa com uma vida. Essa imagem, para mim, é muito forte, porque é o Davi, nosso filho, sentado no chão, ao lado de um mendigo, evangelizando na Avenida Paulista, foi no começo desse ano, sentado no chão junto com ele. E olha o que o Senhor diz em Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Maior júbilo no céu por um pecador. Imagina a alegria do pai em saber que em todos aqueles telhados que ele vê uma dimensão muito maior e mais profunda do que nós, lá em cima, nas alturas, no avião, ele olha e vê que você representa o telhado, que é a sua casa, que é a sua família. E isso digo a vocês que não somente no seu telhado, porque
quando uma vida se posiciona, está aliançado com Deus, irradia aquela sua aliança com Deus, o seu posicionamento para o seu telhado, para toda a sua parentela, para toda a sua rua, bairro, cidade e nações. Então, a importância de uma vida. Olha que imagem linda, não é verdade? Um mendigo sentado no chão. E o Davi foi lá, sentou ao lado dele e começou a falar de Jesus para ele. E mais um versículo. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago 5:20. Sabei que aquele que converte o pecador. Não está dizendo dos pecadores. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro, realmente. Cada um destes versículos prova isso. Deus só precisa de você para mudar a sua família. E o último versículo é: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Marcos 8:36. Olha mais uma vez o Senhor provando do valor de uma alma, de uma vida. Imagine o Davi sair do extremo norte de São Paulo, lá no Jaraguá, para ir na Avenida Paulista para sentar ao lado de um mendigo na rua, como nós vimos na foto anterior. Que amor é esse? É assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor nos move para realmente atingirmos uma vida. E para iniciarmos este momento agora, após provarmos que você está aqui, porque Deus te escolheu em toda a sua família, e claro que após você, eles vão vir, outros vão vir. Mas eu quero relembrar vocês de algo que aconteceu. É um pequeno resumo, um trecho. Na verdade, isso aqui não é um trecho do versículo, é um resumo de alguns versículos, e que você vai se lembrar antes que eu conte a história de quem eu vou falar, do homem que Deus escolheu e que nós estamos vivos hoje por causa deste homem. A destruição de toda a terra. Houve um momento que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lá em Gênesis, capítulo 6. Esse resuminho está lá. E viu o Senhor que a maldade do homem também se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má, continuamente. Eram pensamentos maus, era apenas maldade o tempo todo, e os homens foram se multiplicando e a maldade também. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Deus se arrependeu de haver feito homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Imagine você, quando você sente um peso no seu coração, isso é horrível. Quando você sente um peso, você entra num lugar e você sente um peso, e aquilo te dá uma tristeza, e aquilo não te dá prazer, não te dá alegria. Foi o que o Criador sentiu, não só por uma parte das pessoas, mas a palavra de Deus diz que por toda a terra ele sentiu esse peso no seu coração. E ele disse isso, olha só o que o próprio Criador disse. Ele disse assim: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Imagine o Criador falando. Eu risquei aí em verde sobre a face da terra. Ele poderia falar: eu vou destruir uma parte da terra, o norte da terra, somente o sul da terra, somente o extremo leste da terra.
Não, ele disse sobre a face toda da terra. Ele não sentia prazer, não sentia mais alegria, devido à maldade. Mas o que nós vemos? O que aconteceu? O que alegrou o coração do Criador? Noé. Uma vida que em sua época realmente ele tinha um coração que chamou a atenção do Criador mais do que o mundo inteiro. E por causa deste homem, eu estou aqui e você está aí. Um único homem na Terra revolucionou todo mundo. E no versículo de Gênesis 6, capítulo 6, versículo 8, diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Imaginem, um único homem na face de toda a terra, o Criador olhou e disse: ai, sinto prazer e alegria. Imagina o Criador assim, suspirando e dizendo: achei um homem. E continuando o versículo diz: não era um homem direito, sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Por causa deste homem, nós estamos aqui. Eu estou aqui, você está aí. Lembrando que o tema desta aula é a importância da sua vida em estar aqui nessa escola da família, estar aqui participando. Deus escolheu você. Deus escolheu Noé. E Noé, aqui nessa imagem, mostra que realmente o que Deus pediu para ele, ele obedeceu prontamente. É muito interessante, vocês vão ler depois em Gênesis 6, os detalhes de metros, os detalhes de janelas, os detalhes de portas, os detalhes até mesmo de qual era a madeira que ele tinha que usar. Não era qualquer madeira, Deus disse até o nome da madeira. E ele foi prontamente obediente em cada detalhe. Ele não, na hora não, retrucou dizendo: pai, mas essa porta poderia ser um pouquinho maior, porque como vai passar esse elefante tão grande, aquele elefante que eu conheço? Senhor, mas essa rampa, vamos levar um pouquinho, porque não vai dar certo aqui os camelos entrarem por essa rampa, eles vão escorregar. Em nada ele retrucou. Quando nós lemos Gênesis 6, ele em nada debatia com o pai. Ele simplesmente obedeceu prontamente. E aqui eu vou fazer uma comparação para que você se veja como este Noé de hoje, que Deus precisa para salvar a sua família e também toda uma geração. Acompanhe comigo, olha só. Noé, o primeiro ponto. Noé, Deus viu o coração temente, justo, sincero e rendido a Deus. Foi por isso que ele foi escolhido. Do outro lado, olha só, do outro lado, você, ainda que você se sinta em algumas situações sozinho, Deus está vendo tudo e conta com apenas uma única vida, assim como ele contou com Noé, que é você que está aqui. Você pode dizer amém? Segundo ponto, na coluna de Noé. Deus viu um coração submisso à sua vontade, ainda que custasse a sua própria vida. Imagina, naquela época, somente ele, Deus não falou Noé e sua esposa, Noé e os seus filhos. Não, pediu somente a ele. Ele foi o escolhido da sua família toda. E do outro lado, da sua parte,
Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Ele o honrará, ele a honrará na luta pela sua família. Assim como Deus fez com Noé. Mais um ponto sobre Noé. A obediência a Deus foi total. Como eu disse para vocês vão ler em Gênesis 6 os detalhes que Deus falava de medidas de como ele tinha que construir a arca. Ele não falhou em nenhum centímetro dos pedidos do Criador. Do outro lado, a sua parte. Seja obediente nos detalhes que o Criador tem pedido a você. Não olhe as circunstâncias, olhe para a promessa na palavra de Deus. Eu falei lá no grupo, a semana passada, sobre algo, enquanto eu assistia a aula 1, o pai me deu uma direção de algo que nunca na vida eu tinha sequer imaginado, conforme a palavra da aula 1 foi entrando dentro de mim, ele já me deu direções do que fazer com alguns familiares. E é isso que o pai quer de mim e de você. Obediência total a ele. Ah, mas só eu vou fazer muita coisa, pai, é muito peso só para mim. Imagina Noé naquela época. Imagina ele ali na construção com o martelinho. Imagina as loucuras de palavras que ele ouviu, de chacotas, de, né, querendo até talvez amarrá-lo ou fazê-lo como louco pela cidade, os comentários, ele ali. Obediência total a Deus. O segundo ponto de Noé, Deus disse em Gênesis 6:18, mas estabelecerei a minha aliança contigo e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Olha a promessa. Olha a aliança. Essa é a primeira aliança que Deus fez com Noé. Mas estabelecerei a minha aliança contigo. Qual era a aliança? Eu estou dizendo para você, Noé, que você vai entrar na arca, você, os teus filhos, as mulheres dos teus filhos, toda a tua família. Eles não vão perecer. Mas eu preciso que você faça uma aliança comigo. Do outro lado, através do momento que você recebeu, abriu a porta da sua vida para que Jesus Cristo entrasse em sua vida, você ali naquele momento você fez uma aliança com Deus. É por meio de Jesus que nós nos aliançamos com o Pai. E você já fez essa aliança. Mas agora eu até pergunto, será que você já fez realmente essa aliança? Pode ser que você ainda não tenha feito e nós vamos dar essa oportunidade no final desta aula para que você possa fazer essa aliança com Jesus. Mais um ponto de Noé. Noé não parou de construir a arca, cumprindo cada detalhe nas larguras e nos comprimentos. Agora, você, do outro lado, não pare de construir a sua arca. Na semana passada, Deus já lhe deu uma parte da construção desta arca, que é sua responsabilidade. Levante-se em sua casa, inicie o seu culto doméstico. Isso faz parte da salvação da sua família. Talvez você pode dizer, como uma pessoa me disse, em um momento ela disse assim, mas como eu vou fazer? O meu marido, ele não aceita em hipótese alguma, e era só ela, o marido e um bebê de 8 meses. E eu disse para ela, pegue o seu bebê, coloque ali no carrinho, na sua frente, e ali você vai pegar a Bíblia, vai colocar um louvor, e você vai fazer o culto doméstico, você e o seu filho. E a Trindade que está ali, mas inicie. Então, assim como Noé não parou de construir a arca, assim você também não pode esmorecer e parar a construção desta arca
que é uma parte da arca. Nós vamos falar durante as aulas várias partes que você vai estar ali construindo durante aquela semana, aquele mês, meses e anos. Mas a aula 1 já foi o início de algo que é sua responsabilidade, que está aqui nesta aula. O segundo ponto ali, na coluna de Noé, diz assim: as águas do dilúvio vieram sobre a terra, mas Noé e sua família estavam dentro da arca e foram salvos, graças à obediência de um homem apenas, fiel, batendo o martelinho ali constante, disciplinado, olhando e fixado na aliança que Deus fez com ele. E do outro lado, a sua parte, você verá não só a salvação da sua família, mas Deus quer te levantar para salvar toda uma geração. Como nós citamos, se não fosse Noé, estaríamos aqui? Não estaríamos aqui. Olha a importância da decisão, do sim de Noé, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E mais um ponto sobre Noé, a importância de uma vida. Noé e sua família permaneceram 40 dias e 40 noites dentro da arca, em obediência e em submissão à vontade do Criador. E aqui nós precisamos pensar sobre nós mesmos agora. Se a família de Noé obedeceu, é porque o viam como um homem justo, bom e temente a Deus. Como a sua família tem te visto? Como a sua família tem olhado para você? Talvez, a murmuradora, o fofoqueiro, o que nem me abraça. Enfim, claro, não somos perfeitos, mas precisamos, como diz a palavra, Jesus diz, sejam sal da terra, sejam luz do mundo. Vamos agradar a todos? Claro que não, Jesus não agradou a todos. Mas dentro dos princípios e da palavra que Deus já tem nos dado, nós temos que seguir em obediência a tudo quanto Ele nos diz. E claro que sabemos, assim como Noé, imagina ele recebendo um comando desse, quantos, né, o xingaram ali, riam dele, mas ele estava firme. Ele sabia a voz de quem ele tinha ouvido. E você precisa também continuar firme na voz que você tem ouvido, que é a voz de Deus. O segundo ponto de Noé, uma geração foi preservada através da vida de Noé. A parte que cabe a você, ali no segundo ponto, você está vivo ou viva nessa geração e Deus conta com você para marcá-la. Se não fosse Noé, nós não estaríamos aqui. Você é o Noé que Deus precisa para salvar a sua casa e toda uma geração. E aqui nós vemos uma imagem muito forte, que realmente é algo que, assim, se fôssemos descrever, realmente seria isso. Uma foto dolorosa de se ver, mas a prova que realmente Deus, ele não via, como nós lemos no versículo, sobre a face toda da terra, ele não via pessoas submissas, tementes a ele, apenas ele encontrou em Noé. E pela graça e misericórdia, ele ainda disse, a minha aliança é que eu vou preservar a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Graças ao coração intenso de Noé. E como tem estado o seu coração? Agora, olhando para você, esquece cônjuge, esquece filhos, esquece parentela, olhando para você. Quando o pai olha para você, indivíduo, como ele tem te visto? Como aquele ou aquela que realmente ele pode contar como um Noé,
nessa geração, que a partir da sua vida você realmente vai estar lutando, e lutando com alegria. Porque na tristeza, até na tristeza, na presença do Senhor, ela vai saltar de alegria, e o Senhor nos proporciona, sim, momentos de alegria. E nesta imagem é a prova da concretização de tudo que Deus prometeu para um único homem, e em obediência ele pôde usufruir. E o que nós vemos aí? Eles já tinham saído da arca, as águas já tinham abaixado, e há 3 fatos nesta imagem, nessa ilustração. Nós vemos toda a família sã e salva, Noé e toda a sua família estão ali. Segunda ação, Noé, ele ergueu um altar de adoração e gratidão a Deus, por tudo que Deus proporcionou durante aqueles 40 dias ali dentro daquela arca, rendendo a ele a gratidão porque ele realmente prometeu e ele cumpriu. E o símbolo do arco-íris, que nós temos visto até os dias de hoje, quando o próprio Criador diz que seria o sinal da aliança que ele fez com Noé, prometendo que não mais terminaria, encerraria a vida dos seres humanos, dos seres viventes, através de dilúvio, como foi. Então, aqui, o Criador cumpre a sua aliança. Então, você que está aqui nesta aula hoje, o foco é você. É você ser fortalecido para realmente você não recuar. E muitas vezes você vai ser conduzida, talvez, a algo que seja uma loucura. Para o mundo, como construir uma arca. Mas seja obediente aos comandos de Deus. Pode ser que Deus fale assim para você: mande uma carta via correio para tia tal. E aí? Noé não foi milimetricamente zeloso nos centímetros, nos tamanhos de cada parte da arca? Por que você não pode também enviar uma carta via correio para uma tia, por exemplo? Então, estejam atentos aos comandos que Deus vai dar. E claro que há comandos que você não precisa nem falar para ninguém, faça. Claro que há outros que você vai esperar o momento certo, vai entrar num propósito de oração, de jejum, para que realmente você faça aquela ação. Mas você foi escolhido pelo Pai, neste momento, para ser o Noé da sua casa e de uma geração. Eu me lembro de tantas situações que ali passando com os filhos, e via situações tão difíceis, e que eu olhava e falava assim: meu Deus, como pode um filho fazer isso tão pequenininho, agir dessa forma? E eu me lembro quantas vezes eu falava para o meu esposo: amor, isso veio de mim? Esse veio de mim? Esse veio de mim? Da onde veio essa rebeldia? E ele dizia: é a natureza adâmica. E quanto maior era a rebeldia, quanto maior era o confronto, mais eu era intensa com os meus filhos na infância, muito intensa. Era a palavra, era ali o momento de reflexão. Eu tenho fotos que nas paredes era tantos painéis com versículo, com desenho, quando não sabiam ler, mas eu era ali intensa. Vamos dar essa aula também para as mamães que têm filhos pequenos, ou pré-adolescentes, ou adolescentes, ou jovens. Nós chegamos até essa faixa da juventude e temos provado hoje, olhando para tudo que nós passamos com eles, nós realmente temos apalpado os frutos da aliança, porque o Senhor disse, só que
atentamente nós temos que ouvir e obedecer. Ok, queridos? Então, a aula de hoje é para você, especificamente para você, não desistir de cada comando que o Pai vai dar a cada semana. E enquanto você vai estar passando aqui durante essa semana, ele vai estar trabalhando e lançando ideias criativas que vêm do alto para você transformar o ambiente da sua casa. Porque tudo começa no nosso lar. Não é na igreja, não é na célula, é dentro do nosso lar onde tudo deve começar. Ok, queridos? E eu quero abrir aqui para vocês, nesta hora, fazer alguma pergunta, fazer alguma observação, escrever algo, ou algum alerta aí que você recebeu. Se você quer citar algum ponto sobre você mesmo, vamos interagir um pouquinho agora? Escreva no chat. Vocês entenderam que Deus só precisa de uma pessoa, né? Muitas vezes a gente acaba até se entristecendo, querendo, claro, como nós não queremos. Mas foque nesse momento na sua vida. É você que primeiro está sendo fortalecido, está sendo fortalecida para ganhar uma geração. Ganhar uma geração. Incrível saber que, se não fosse Noé, nós não estaríamos aqui. Glórias que ele obedeceu prontamente à voz do Criador. E olha, e que pedido! É isso mesmo, a Patrícia está dizendo. Sei que é uma construção diária. Exatamente isso. É uma construção diária. Sejamos filhos obedientes, uma grande responsabilidade. Falando sobre isso, eu vou reforçar o que a Patrícia disse. E eu vou reforçar aqui nessa parte do primeiro ponto, você. Não pare de construir a sua arca. Foi exatamente o que a Patrícia acabou de falar. Realmente me sinto assim. Em um tempo, não consigo ler aqui. Não pare de construir a sua arca. Na semana passada, Deus já lhe deu uma parte da construção desta arca, que é a sua responsabilidade. Levante-se em sua casa. Então, reforçando, é isso mesmo, é uma construção diária, mas o triste é quando Deus nos fala algo e nós não obedecemos. E aí a construção fica como? Com aquele buraco, né? Com aquela tábua que já era para estar de uma forma mais uniforme. Aí quando você olha para trás, eita, a tábua está lá, o prego está mal colocado, porque nós não estamos tendo a constância e a disciplina que Noé teve. Imagine se Noé atrasasse. Certamente o Senhor iria ter que começar tudo do zero de novo. Mas Deus encontrou em Noé este homem com um coração temente a ele. Deixa eu ver aqui se escreveram mais alguma coisa. Você pode ler aí para mim, irmão? Ah, encontrei aqui, vamos lá. Renata disse, realmente me sinto assim, em um tempo que sou responsável pela mudança na minha casa, meu esposo e meus filhos. Jussara, temos que exercer nossa fé para crer nas promessas de Deus. Obediência em cada detalhe. Quero construir a minha arca a cada dia. Sejamos filhos obedientes. É exatamente esses pontos
que vocês citaram. Nós realmente precisamos ser filhos obedientes. E eu quero agora, hoje, pedir para o meu esposo ficar aqui ao meu lado, mas hoje a oração não vai ser como na semana passada. Na semana passada eu estava ali ouvindo e cada nome que o David citava, eu orava, concordava com ele. Vocês citaram os nomes de todos os membros da sua família, mas hoje eu quero orar especificamente por você. Por você. Tem mais uma mensagem aqui que eu quero ler. Deixa eu só voltar aqui. Ok, vamos lá. A Josi. Quando nos posicionamos a uma construção diária em ter um altar do Senhor em nossa casa, todos os dias teremos desafios para conquistarmos o propósito. É exatamente isso. Jesus não nos deixou enganados quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições. E realmente não é fácil. Eu me lembro que lágrimas assim, ó, eu lavando louça, que era o lugar onde as minhas lágrimas mais caíram em fases com os meus filhos, na infância, pré-adolescência, e eu chorava como se aquela dor, aquela situação que eu via fosse até ser irreversível ali. Mas chorava, respirava fundo e dizia: Pai, eu não vou desistir até que algo seja realmente rompido na vida deles. E esse é o segredo, realmente é esse. E eu quero estar orando, depois eu já passo aqui para o David, mas feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e eu quero que você, nesta hora, possa realmente se render, sem resistência, sem barreiras, dizendo a Ele: Pai, a tua palavra diz que sem o Senhor eu não posso fazer nada. O Senhor Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. Então vamos nos render nesta hora. Vamos realmente dizer: eu não sei, tudo que eu fiz até agora, não, Senhor, eu quero aprender de novo, eu quero fazer agora de forma nova, diferente, eu quero tudo novo. Eu quero tudo novo. Antes de mais nada, vamos pedir perdão ao Pai. Pai, nesta hora, nós nos colocamos diante da Tua presença, em primeiro lugar, te pedindo perdão pela nossa falta de obediência aos Teus comandos. Quantos comandos o Senhor já nos deu e não obedecemos prontamente, como vimos aqui com a vida de Noé, tão detalhista, tão zeloso, tão cuidadoso, independente das circunstâncias, independente do que falavam dele, ele foi ali tão obediente. Pai, perdoa-nos. Quantos comandos tão simples, situações tão pequenas, mas sabemos que faria uma diferença tão grande hoje, na nossa família atual hoje. Nos perdoe, Pai, porque nós não queremos errar novamente, nos cair nos mesmos erros. Basta errarmos uma só vez. E nesta hora eu coloco cada um que está aqui assistindo, Senhor, esta aula, que o Teu Espírito Santo possa agora revesti-los desde o alto das suas cabeças até a planta dos seus pés, com um novo ânimo, com uma nova ousadia, com uma nova força, com um novo vigor, com a sabedoria do alto, com a disciplina, com a constância, sabendo que cada alma que está ali debaixo da sua responsabilidade não foram eles que escolheram, mas foi o Senhor que colocou ali, Senhor, para que esta mãe, para que este pai, para que este casal, para que esta avó, esta tia possa também se sentir responsável, porque não somos mães de todos, não somos pais de todos, não somos tios, tias, avós, não somos de todos. Há aqueles que o Senhor colocou para realmente fazer parte daquele nosso
círculo de familiares, e nós queremos ser o que o Senhor projetou, Pai, para nós sermos ali com eles, sermos sal e sermos luz. Espírito Santo, traz, Pai, ilumina a mente de cada um e revela a eles o que eles precisam nesta semana fazer de novo. O Senhor é o Deus de novidade de vida, e que o Senhor possa trazer uma nova revelação, a ideia criativa que só o Teu Espírito Santo pode trazer sobre cada um que está assistindo esta aula, e que eles possam se levantar como os Noés, que vão marcar as suas famílias, mas também vão marcar e vão atingir toda uma geração. Uma nova geração o Senhor entrega sobre o seu ventre, o seu útero espiritual, para que a partir de hoje você comece a gerar também estas novas vidas que você vai ser responsável em entregar ao Senhor Jesus no dia que Ele voltar para nos buscar. Eu os abençoo para que vocês tenham uma semana extraordinária e que vocês se posicionem como um homem, como uma mulher, como um jovem, um adolescente, levantados, convictos que Deus os chamou neste tempo, nesta geração, para realmente resplandecer a vontade dele. Muitas gerações já passaram, muitas vidas já foram enterradas em tantas covas, em tantos cemitérios, mas hoje você está vivo nessa geração. E que você se levante, porque você só tem uma vida para viver. E é essa. E é o tempo de Deus, é hoje na sua vida. Eu te abençoo para esse novo tempo, como um grande Noé, seja um homem ou seja uma mulher, mas aquele que se levanta para obedecer totalmente ao seu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 E amém. Vou pegar no para ficar mais perto aqui, fala. Amados, essa palavra, né, que acho que ele pôde compartilhar sobre Noé, né, ela tem estado dentro de mim já também há algumas semanas, alguns meses, né, imaginar que Noé pregou para toda aquela geração, ninguém, vamos dizer assim, aceitou, né, a pregação dele, mas a casa dele aceitou, né? Então, os únicos seres humanos que entraram dentro da arca foi a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E ele foi o canal, né, para alcançar sua família. E aí o dilúvio veio, destruiu toda a humanidade, mas ele conseguiu proteger sua família. E aí Deus faz uma aliança, que é chamada aliança noética, né? E ali recomeça a humanidade a partir de Noé. Sabe? Então, assim, então a gente tem que ter essa consciência, né? Porque a gente está vendo o mundo, né, indo contra os valores de Deus, contra os princípios de Deus. Parece que a gente não tem mais força, né, na escola, porque lá tem influência do que, né, os professores, boa parte deles são ateus, né, no trabalho, os nossos filhos vão, na vizinhança, em todos os lugares, né, nos meios de comunicação, nos jogos, nos filmes, né, que eles assistem. Então, assim, então a gente vê, né, o mundo parece que está novamente, né, à beira de um dilúvio, apesar que Deus trouxe, né, o arco-íris para prometer que não iria destruir novamente com água, né, mas nós sabemos que vai vir o juízo final, e nós precisamos colocar a nossa família dentro da arca, né, e a arca, ela é feita de madeira, né, e a gente sabe que Jesus, né, com a madeira da cruz, fez também uma arca, né, na qual nós podemos entrar e entrar junto com a nossa família, tá? Mas assim, a Bíblia acaba não relatando ali os detalhes do que Noé fez, mas com certeza, né, a experiência que Noé teve com Deus, né, ele transmitiu dentro da sua casa, né, ele trouxe Deus para dentro da sua casa. Então assim, então Deus ele só precisa de um, né, para fazer um reboliço, né? Então
Deus só precisa de você para mudar o casamento, né? Mudar a vida do seu cônjuge, mas Deus, ele precisa antes mudar você, né? Deus não só precisa de você para mudar a vida dos seus filhos, mas ele precisa mudar você, né? A sua maneira de ser pai, a sua maneira de ser mãe, né? A gente vai ter aulas que a gente vai contar, mas a gente teve alguns problemas com o mais velho, né? Uma fase que ele teve de rebeldia, e quando a gente foi ver, não era que ele estava sendo mau filho, é que nós estávamos sendo maus pais, né? Inclusive hoje, né? Eu postei um vídeo para um grupo de pastores, né? Que a gente posta algumas reflexões, e a gente falou ali, né, que nós podemos ser bons, no caso lá, os sacerdotes, mas péssimos pais. Então a gente tem Arão na Bíblia, que foi um ótimo sacerdote, mas ele foi um péssimo pai, e acabou 2 dos filhos dele oferecendo fogo estranho no altar, e eles acabaram sendo consumidos pelo fogo de Deus. Depois a gente tem Eli, né? E ele também foi um ótimo sacerdote, mas um péssimo pai. E perdeu também os 2 filhos em um único dia. E por último a gente tem Samuel, que também era um sacerdote e foi um péssimo pai também, né? Que o povo não gostava dos filhos deles. Acho que tá dando eco aí. Tem que desligar. Então, o que a gente vê, amados, que a gente pode estar sendo ótimo lá fora, mas não está sendo ótimo dentro de casa, tá? Então, assim, Deus precisa de você, Deus precisa de mim. Mas para isso, a gente precisa o quê? Estar conectado com Ele, igual Noé estava, e a gente trazer a presença de Deus para dentro do nosso lar. E como a gente faz isso, né? De forma, assim, rápida, resumida aqui, que é o quê? São as disciplinas espirituais, que é a oração, a leitura da Bíblia, né? Que é o jejum, são armas espirituais. Isso por quê? Porque a gente não muda o nosso cônjuge com a fala. Eu não mudo a Shirlene com a fala, ela não me muda. A gente muda com os joelhos no chão, pedindo para Deus mudar o cônjuge. A gente não consegue mudar a cabeça do filho. Parece que eles ouvem mais os amigos do mundo do que os pais. Mas nós conseguimos mudar a vida deles por meio da oração, né? Então a gente precisa ter essa consciência que a gente tem que passar mais tempo no altar do quarto. A gente falou na aula passada, né? Mateus 6,6, que é quando a gente se ajoelha no quarto e Jesus diz, tranca a porta do teu quarto, que é o culto privado, né? E a gente se ajoelha, coloca os joelhos apontados para o inferno, né? E a gente fica de mãos assim, encostado na cama, e a cama ali, né? Parece que vira um altar, onde a gente chora, onde a gente coloca, intercede, coloca o nome dos nossos familiares diante de Deus, o nome do cônjuge, o nome dos filhos, o nome dos netos, né? Alguns aqui já têm até neto, né? Então assim, e aí Deus vai dando as estratégias. É o que a Chilene falou, que ela ao assistir a aula da semana passada, Deus deu a ela uma estratégia em relação aos parentes, os familiares nossos, os de fora daqui, né? Fora de casa. E Deus vai dando as estratégias. E eu lembro o quê? Ela vai lembrar, a gente vai falar com mais detalhe, mas a gente vai aqui só tocando, de que Deus, no meio das batalhas com os nossos filhos, ele falou o quê? A nós, né? Ó, comecem a jejuar nas segundas-feiras de manhã, até meio-dia, pelos filhos. E a gente fez isso anos. Toda segunda, a gente ia e conversava especificamente naquela semana qual era o motivo do jejum, num filho tal, e a gente ia e fazia o jejum. Isso foram anos, né? E aquilo que a gente plantou ali meses e anos, a gente foi ver a colheita, né? E estamos recebendo até hoje a colheita. E também houve um momento de que o Senhor falou o quê? Comecem a orar às 15 horas da tarde, né? Como família. Então a gente tem um grupo, nós, os 2 filhos, e aí cada um coloca ali o pedido de oração, e a gente foi e começou a orar às 15 horas. Né? Um gravava uma oração, os outros ouviam e colocavam amém, né? E assim sucessivamente, né? A semana passada, acho que ficou bem claro também a questão do culto familiar, né? Que alguns chamam de culto doméstico. Então, ao longo do tempo, o que é que Deus falou pra gente? Tem um dia especial na casa de vocês. E para nós era sexta-feira à noite. A gente também chamava de noite da família. Então a gente fazia o culto e sempre tinha alguma coisa especial. A gente fazia um jantar especial. A Chilene separava a melhor toalha de mesa, os melhores pratos e talheres. Era uma refeição super especial.
Então a gente fazia o culto, a gente tinha aquela refeição, um dia que pedia pizza, era sempre uma coisa diferente, mas os meninos sabiam, era o dia da família. E aí depois assim, que acabava, né, a gente ia e fazia algo junto com eles. Era um joguinho ali, de tabuleiro, jogar um videogame, né, porque na época eles eram crianças, era assistir um filme, né, e como a gente não trabalhava de sábado, né, então a gente deixava o sábado, a gente dormia até, a gente ficava junto até mais tarde, e aí no sábado a gente dormia também até mais tarde, passava o sábado, né, que até para todos eles e para nós ainda, hoje o sábado é um dia que a gente descansa, né, e domingo tem igreja, um monte de coisa. Então assim, então foi uma estratégia que Deus fez, né, que Deus tocou a gente a fazer isso. Então a gente criou esse princípio, né, do culto doméstico, a noite da família, o dia do descanso, que para nós na família é no sábado, né, as férias, né, Deus deu estratégia o quê também? Se sacrifiquem e procurem viajar sempre, né? Então a gente tinha a minha sogra aqui no interior de São Paulo, a gente morava em Brasília, e tinha meu pai lá no interior de Pernambuco, minha mãe em São Paulo, então sempre dava um jeito de começar as férias visitando, né, os avós deles, e depois a gente descansava, né? Então nessas férias também que a gente passou anos e anos com eles tirando férias, né? Houve momentos tremendos, né, que Deus marcou de família juntos, né, de estarmos juntos, exatamente. Inclusive, em dezembro do ano passado, a gente passou junto. A gente foi de carro até Brasília, né, os meninos estavam juntos e tal. Então, assim, são estratégias que o Senhor, ele vai dando. Então, a mudança não é do dia para a noite, né? Se a gente vai estudar a história de Noé, ele demorou décadas construindo a arca. E nesse período todo, ele foi preparando a sua família com a pregação. Isso não quer dizer que vai demorar anos para Deus alcançar sua família, mas isso é para dizer o quê? Que você não pode desistir, né? Deus está fazendo uma obra, né? E é como uma planta que primeiro cresce para baixo, as raízes, né? Para depois a gente ver o broto e o fruto. E muitas vezes a gente quer ver o broto, o tronco e o fruto, e não é assim, né? Então a gente precisa o quê? Ter exatamente paciência, né? Deixar o mover do Espírito, né? A gente tem uma frase que é assim, a matéria-prima para o milagre de Deus é a fé, né? E a fé é o quê? Né? É a convicção, a certeza das coisas que não se veem, mas se espera. Isso está escrito em Hebreus na Bíblia. Então a gente não vê, mesmo o cônjuge, parece que ele está mais afastado, mesmo que parece que os filhos estão mais afastados, né? Se a gente tem aqui algum solteiro, parece que os pais, né, estão bem afastados de Deus, mas a gente não vive através daquilo que a gente vê, através daquilo que a gente ouve, através daquilo que a gente sente ou que a gente pensa. A gente vive por aquilo que a gente crê. Então, mesmo que tudo esteja dizendo não, está tudo dando errado, a gente continua crendo. E a gente lembra o quê? Gênesis 1:1, que Deus, ele profetizou sobre o caos. Né? Quando tudo estava bagunçado, a terra não tinha forma, nada, a Bíblia diz o quê? Que Deus haja luz. E a Bíblia diz também o quê? Que o Espírito Santo, né, ele pairava. Né? E essa palavra em hebraico, para pairar, é a palavra que se usa, que a galinha choca os ovos. Então o Espírito Santo fez o quê? Ele estava chocando, gerando, né? Sabe? Então a gente precisa entender isso, que as nossas orações, nossos jejuns, né, as palavras que nós profetizamos, a Chilena, ela tocou um ponto na aula, que é o que? O testemunho, né? Noé, provavelmente, ele era um exemplo dentro de casa. Então, se fosse hoje, né? Os filhos olhavam, ele estava lendo a Bíblia. Os filhos olhavam um dia comer. Pai, você vai comer? Não, só vou orar com vocês porque hoje eu estou de jejum. Os filhos vinham dormir, Noé ia lá, abençoava eles. Às vezes os filhos dormiam, o pai estava na sala. Às vezes os filhos acordavam, a esposa de madrugada para ir no banheiro, né? Noé estava orando de madrugada, conversando, né, com Deus. Era um homem que tinha um domínio próprio, que da boca dele não saía nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão, né, que não brigava com a esposa, que não brigava com os filhos. Então isso tudo conta, entendeu? O testemunho nosso dentro de casa, irmãos, é impossível você estar dando um bom testemunho dentro de casa, sabe? A presença de Deus inundar você e Deus não mudar os seus familiares. É impossível, impossível. Então, muitas vezes, a gente mesmo está sendo uma pedra de tropeço, né, para que o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais se aproximem de Deus. Então, a gente tem que pensar nisso. Deus me muda. Eu sou o primeiro que precisa mudar.
para depois, né, os meus familiares poderem também mudar, sabe? Então, assim, quando Davi, que é o filho mais velho, ele estava longe de Deus, né? A gente não conseguia nem sentar para conversar, já faz alguns anos isso. Aí Deus falou para mim, né? Eu preciso mudar você, entendeu? Que você está sendo um péssimo pai. Então, assim, eu tive que passar por uma mudança para que, a partir de mim, Deus alcançasse ele. E aí, quando Deus me mudou, a gente já fala isso em outras aulas à frente, né? Eu comecei a me aproximar dele, os muros foram caindo, aí eu ganhei ele para mim, aí depois eu ganhei ele de volta para Jesus, aí daqui a pouco ele quis voltar para a igreja, aí daqui a pouco ele quis voltar a tocar, sabe assim? Aí daqui a pouco ele quis voltar a se envolver, como a Shirley disse, né? Lá tem a foto, hoje ele desenvolve o trabalho de evangelismo nas ruas, né? Um monte de coisa, então assim, mas isso foi o quê? A partir da mudança minha. Exatamente por quê? Porque ao olhar para a paternidade que eu recebi do meu pai, foi uma paternidade errada. Meu pai não foi um pai exemplar. Né? Então eu acabava copiando essa paternidade bruta, grossa, né? Estúpida, sabe assim, né? Não amorosa, e aí vai, né? Então é importante a gente pensar nisso, mas Deus só precisa de um. A gente quer, né, terminar essa aula assim, você entendendo isso, Deus só precisa de você. Né? E Deus, nada é impossível para ele. Romanos 1 diz que o coração da pessoa mais dura, que era Faraó, estava na mão dele, e ele dobrava para um lado, dobrava para o outro, Deus mudava o coração. Então Deus pode mudar seu cônjuge, Deus pode mudar seus pais, seus filhos, seus irmãos, mas ele precisa de você, ele precisa primeiro tocar você, ele precisa primeiro mudar você, para que, através de você, né, ele seja luz, através de você tenha um testemunho dentro da sua casa. Eu mesmo, como a gente é ministro religioso, eu já recebi, né, assim, maridos vindo falar comigo e falando, David, ó, minha esposa, né, na vida religiosa parece uma santa, mas lá em casa você nem sabe, da boca dela sai isso, sai aquilo, palavrão, isso, aquilo, tal, tal, e eu não vim ainda para a igreja porque ela dá um mau exemplo dentro de casa. Eu vi isso, né, exemplo, de um marido que vem a lembrança agora aqui, não crente, né, não cristão, sabe assim, tal, e um cara que tinha um coração muito bom, sabe assim, que tinha um coração em Deus, você percebia que sentia a presença de Deus, que se emocionava, a gente fez o casamento deles, mas ela estava atrapalhando, entendeu? Por causa do mau exemplo dentro de casa. Então você não pode ser duas pessoas, né? O único lugar que você não consegue se esconder, que não consegue usar uma máscara, é em casa. Você consegue usar uma máscara na vida religiosa, na igreja, você consegue usar uma máscara na escola, você consegue usar uma máscara no trabalho, mas em casa você não consegue. É o único lugar que você está despido, que você está nu em relação a quem você é, a sua personalidade, o seu jeito, o seu testemunho. Então você tem que pensar nisso. Então essa semana, até a próxima aula, é exatamente isso, né? A gente pensar, Deus, o que é que eu preciso mudar? Está atrapalhando o meu cônjuge vir à tua presença, os meus filhos virem à tua presença, meus pais, né, ou os meus irmãos, o que é que está atrapalhando em mim? O que é que eu preciso mudar em mim, para que a partir de mim comece essa mudança dentro de casa, certo? E um ponto também que eu lembrei, muitas vezes há argumentos do inimigo que lança mesmo na cabeça das pessoas, e como quebrar esses argumentos, por exemplo, para um cônjuge ou para um filho, como situações dessa, né? Por exemplo, do marido desse, como quebrar esse argumento para que essa esposa possa chegar nele e convidá-lo para um momento de casais num evento, enfim. A melhor forma disso é pedindo perdão. Isso quebra as pernas de qualquer inimigo, de qualquer pessoa, por mais dura que ela possa ser. Talvez haja situações no meio familiar, entre cônjuge ou filhos, que você precisa pedir perdão. Então, um momento maravilhoso é o culto doméstico. Você não precisa contar antes, vai ter um momento de pedido de perdão. Não. E o Espírito Santo vai te dando orientação, se vai ser no próximo, se vai ser o mês que vem.
Mas se prepare para isso, porque esse é um momento muito chave. Por exemplo, uma mãe chegando numa filha, dizendo: filha, em tal época, tal situação, eu errei. Realmente hoje eu reconheço, eu assumo, eu quero te pedir perdão por causa dessa situação. Você tinha 11 anos e eu quero te pedir perdão agora. Ou, meu marido, eu quero te pedir perdão porque eu lancei aquela palavra contra você na frente dos nossos filhos e agora perante todos, eu peço perdão a você, meu esposo, os nossos filhos estão aqui. Enfim, queridos, o que você melhor, né, do que ninguém para saber, o Espírito vai trazer, mas faça isso que realmente vai ser um momento que a partir desse pedido de perdão, certamente você vai ter mais liberdade para estar sendo luz, né, e sendo sal ali dentro da sua casa. Amém, amados. E em cima disso que a Cristiane falou do perdão, né? Não vamos nos esquecer da oração do Pai Nosso, que a gente aprende desde pequeno, né? E tem uma parte dela que fala assim: Pai, né? Me perdoa pelos meus pecados, assim como eu tenho perdoado, né, aos que têm me ofendido, né? Então, assim, então a gente só consegue, né? Exemplo, receber perdão de Deus quando a gente perdoa antes as pessoas que nos ofenderam. E a gente tem que imaginar o quê? Que o diabo sabe que quanto mais perto ele usar uma pessoa uma pessoa está mais perto da gente, mais nos machucamos, né? Então, se o diabo usa uma pessoa lá no trabalho para machucar a gente nem sente tanto, sente um pouco, mas se é dentro de casa, a gente sente mais. Então, a gente tem que pensar isso que a Chilene falou. Aonde começa a restauração? Por esses momentos de reconciliação. Então, você pedir antes o perdão, sabe? Né? Dar o exemplo, né? Dar o braço a torcer. E às vezes falta isso, né? No casal, no cônjuge, ou falta isso nos pais, né? Ou mesmo nos filhos, né? Então, é um lugar que é para a gente se humilhar. Se humilhar realmente, a gente buscar essa reconciliação. Eu sei que não é fácil. Né? Exemplo, eu e meu pai, a gente tinha alguns problemas quando ele estava vivo. Eu era solteiro. E houve 2 momentos que a gente teve, assim, de eu pedir perdão, ele também, né? Então, a partir dali, houve uma reconciliação. Então, é importante isso, né? Mesmo que seja com seus pais, que não moram mais com vocês, igual a gente falou, mesmo que seja seus filhos já são casados, se tem alguma mágoa, alguma coisa, entendeu? Fala, realmente. Sabe assim, né? E uma coisa que eu aprendi é assim, é você não falar acusando, né? Você chegar no seu cônjuge e falar assim, ó, eu tô magoado com você, você fez isso, aquilo, mas eu vou te perdoar. Assim, não existe negócio, vou te perdoar se a pessoa não perdoou. Você não precisa expressar isso. Mas assim, aí você vai falar o quê? Na verdade, é quando você precisa pedir perdão. Sabe assim, né? Você fez alguma coisa, mesmo que você ache que não estava errado, mas o seu cônjuge, a outra pessoa se ofendeu com aquilo que você fez. Sabe assim, e você percebe que ela está diferente. No casamento a gente sabe, né? Quando chega um dia, né, que eu falo alguma coisa, né, não gostou, ou vice-versa, não está meio assim com o outro, né, tal, ou com o filho, né, não gostou do que você falou, isso, aquilo. Então, é exatamente pedirmos o perdão, chegarmos e nos humilharmos e pedir perdão. Amém? Então vamos orar, né? Nessa hora a gente vai terminar, mas vamos orar para que realmente venha dias agora, esses próximos dias, que Deus prepare momentos de perdão, né? Momentos que você procure para pedir perdão, sabe? Se você não quer fazer em casa, né? Sei lá, chama seu cônjuge para sair, faz em algum lugar, né? Ou no quarto do teu filho, onde Deus te guiar exatamente, sabe? Acho que é um momento tem que partir de você. Porque imagina o cônjuge, por exemplo. Vamos supor que você é uma mulher, né? Seu marido tá meio assim afastado de Deus, não tá querendo saber, tá pensando em divórcio, um monte de coisa. E você chegar nele, né, essa semana e ter um momento ali. E você sabe onde você errou, onde você falhou, né? Ele falou com quantas vezes, né? Você é grossa, você é isso, sei lá, é isso, aquilo. Então, assim, você pode chegar e pedir esse perdão, né? Seus filhos ou seus pais. Então, quando partir de você, a outra pessoa vai ficar sem jeito. Você vai, né, como se fosse desarmar a outra pessoa. A outra pessoa está assim, com escudo, e quando você chega humilde, a pessoa é desarmada. Aí ela vai dizer, realmente, alguma coisa está acontecendo com meu cônjuge, com meus pais, com os meus filhos, porque eu não esperava essa reação.
de ele vir até mim e pedir o perdão. E outro ponto dessa questão do perdão, que muitas vezes nós ficamos esperando. Ah, mas era para o meu cônjuge me pedir perdão. Afinal, foi ele que errou. Só que da sua parte, você ficou ferida, ficou machucada e também está ali retendo o perdão. Então, pode acontecer de você ter que ir para liberar o perdão. Né? Você precisa liberar. Então, por exemplo, uma situação, por exemplo, um filho, né, que falou algo que te feriu muito, e você chegue nele e fale: filho, eu preciso liberar perdão para você, porque eu estava magoada, e eu não quero ficar com meu coração preso, amargurado. Então, estejam atentos para aquilo que você, né, o Espírito Santo vai trazer, se ele não te fez lembrar ainda, deste ponto realmente de quebrar os argumentos para que você se torne um Noé na sua casa e que você possa ser sal e luz ali, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos orar então, amados, nessa hora. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, colocar a vida de cada um desses nossos amados irmãos, amigos, que nessa semana venham dias de reconciliação, Amém. Dias de pedir perdão e dia de liberar perdão. Sim, meu Deus. Que o teu Santo Espírito guie e direcione a cada um de nós nesse processo. Em nome de Jesus. Que possamos saber o tempo e a forma de fazer, mas que não deixemos de fazer. Tanto de perdoar como de pedir perdão. E que aquela palavra de que João Batista foi e disse, né, e era referente à pessoa dele, que o coração dos pais se converteria aos filhos e o coração dos filhos se converteria aos pais, que possamos ver isso, Senhor. Amém. Pais, Senhor, chorando diante dos seus filhos chorando diante deles, possamos ver maridos chorando diante das esposas chorando diante dos maridos, que haja cura, que haja refrigério, que haja mudança, que haja transformação a partir desse irmão, dessa irmã, que está hoje aqui ao vivo, que vai assistir depois gravado. Amém. E que a mudança comece nele, comece nela. Que ela seja a mudança que a sua casa precisa. Que ele ou ela, como foi ensinado hoje, seja o Noé da sua casa. Para preparar a arca, para colocar a sua família dentro da arca e serem todos salvos. É isso que nós oramos nesta hora, é isso que nós declaramos no nome do teu Filho Jesus. Amém, amém. E amém, Amém. E amém. Amém? Bênção, viu? É que a gente tem tanta coisa para compartilhar, mas como a gente disse, a gente não pode descarregar tudo de uma vez. A gente vai o quê? Semana, né, após semana, que é para dar o tempo de você processar, sabe assim, né? Sabe assim? Então a gente tem muita coisa, a gente tem um grupo estudando que a gente vai anotando tudo ali, sabe? Igual essa semana mesmo, assim, o Espírito Santo me trouxe uma coisa que eu não tinha percebido ao longo desses anos. Eu nem falei para o Chilene, que Deus foi falando comigo assim, cada cômodo da casa é um altar diferente para ele, sabe? Assim, né? E aí Deus trouxe, né? Sabe assim? E aí eu vou compartilhar essa palavra junto com você. O que a gente fazer em cada cômodo da casa? Para que serve a sala? Né? Para que serve, né, a mesa da cozinha, né? A mesa, desculpa, de comer? Para que serve o quarto? Sabe assim, né? Então, cada cômodo é um altar e existe algo a fazer naquele cômodo, né, em relação a Deus, em relação à família, sabe? Então, assim, então a gente tem muita coisa para ir compartilhar junto com vocês, mas é um processo, uma caminhada, né? Porque a gente está aqui, né? Nós estamos casados, vamos completar 25 anos agora em junho do ano que vem, né? Bodas de prata. Estamos com 2 filhos, um vai fazer 19, o outro vai fazer 15, inclusive semana que vem. Então, assim, é muita coisa que a gente, de anos, né, que a gente tem pedido. O Espírito Santo nos ajuda a condensar, quer dizer, colocar isso em aulas para que a gente possa, né, transmitir, registrar, né, esse conhecimento. E é muita coisa, mas, por exemplo, a gente está com o Davi agora, né, na fase que ele está liberado para encontrar a esposa dele, né? Então, a gente está no processo junto com ele de gerar a esposa, gerar a nora, né? Então, é uma fase diferente. Sabe assim, né? Com Israel a gente está em outra fase,
né? Então, assim, então cada coisa, né, igual agora também, a gente está na fase, junto com o Davi, de gerar a profissão dele, já está na faculdade, então, né, a gente tem conversado bastante, né? Deus tem me pedido também algumas coisas de intercessão, de jejuns, né, em relação à vida deles, né, tal. Então, assim, então isso tudo, né, são coisas que a gente vê na Bíblia, enquanto a gente vai colocar aqui também numa aula, né, para que possa estar registrado e você assistir ao vivo, assistir gravado, voltar quantas vezes você quiser, né, e a gente poder ver os testemunhos para aquilo que eu acho que nós temos vivido, né, que é um tempo de restauração do altar de Deus na nossa família, a gente possa ver também na sua família e na sua casa. Amém? Então, com Deus